Posso esconder que não sou nada sem ti. Ouve ao Senhor, tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver. Bom dia Eva, bom dia David. Vamos chegando, hoje vamos falar sobre Vale. Vamos compartilhando. Que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, Senhor. No início, cantemos juntos. Teus olhos revelam-me, nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ouve ao Senhor. Tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Bom dia, sejam bem-vindos. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Bem-vindos. Fala, Vitor. Bem-vindo, meu irmão. Que a tua fidelidade que leva a minha vida Vamos compartilhando aí. Clica no aviãozinho aqui embaixo eu posso imaginar. e envia aí para os seus contatos. Fala, Bilo. Que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Shalom. Levante as suas mãos e cantemos ao Senhor. Sei que a tua fidelidade te leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Levante as suas mãos e receba o amor do Senhor. Receba o amor do Senhor.
sim, Senhor. Oh, sim, Senhor. Recebemos o teu amor. Recebemos a tua paz. Oh, Senhor. Oh, derrama sobre nós. Amém. Ouve ao Senhor. Tudo tu sabes de mim. Sejam bem-vindos. Vamos compartilhando. Eis que tudo podes ver. Já vamos iniciar, viu? Leva minha vida a uma só verdade. Que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade Leva minha vida mais além do que eu possa posso imaginar. sei e não posso negar. E os teus olhos sobre mim Me enchem da tua paz. eu sei que a tua Fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. E sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém, amém. Meus amados, sejam todos muito bem-vindos. Nosso momento de reflexão dessa manhã. Bom dia para todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre vale. Sobre vale. E eu quero ler o Salmo 84. O Salmo 84 que nos ensina algumas coisas sobre vale. E diz assim, ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger os seus filhos, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. E a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força. Cada um deles comparece perante Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios
é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro estar às portas da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Amém. Amém. Bem-vindo, Maicon. Olá, pastor Antônio. Bem-vindo. Bom, queridos, vamos falar sobre vale hoje. E o nome vale, na verdade, é aplicado na nossa vida cotidiana, principalmente em momentos difíceis que nós estamos passando. Costumamos dizer, quando estamos passando por alguma dificuldade, né, que estamos passando pelo vale. Pelo vale. E eu não sei qual é o vale, qual é o momento específico, né? Momento difícil que você está passando. Mas hoje aqui nós vamos aprender com o Senhor uma figura chamada Vale de Baca. Aqui no versículo de número 6. E o salmista aqui, os filhos de Coré, eles estão compondo este cântico aqui para expressar os seus sentimentos. O livro dos Salmos tem essa característica, né? Os salmos são cânticos, são versos, são poesias que expressam sentimentos daqueles que estão cantando, que estão compondo. E aqui eles vêm falando, logo nos primeiros versículos, né? Sobre o anseio, a vontade de estar nos átrios. Átrios fala de presença, fala de lugar onde eu encontro a presença de um soberano, de um rei. E eles compõem esse salmo aqui no intuito de expressar a vontade que eles têm, de permanecer na presença do Senhor. De modo que a gente percebe o Vale de Baca sendo o vale, o lugar onde representa aqui todo tipo de sofrimento. A palavra Baca vem do hebraico, que significa basicamente lágrimas. Então, Vale de Baca é o vale de lágrimas. Vale de Baca é o vale de sofrimento, vale do sofrimento, vale das lágrimas. Alguns estudiosos antigos, hebreus, dizem que esse vale era um lugar onde muitos pastores perdiam seus animais enquanto pastoreavam. Era um vale sombrio, era um vale perigoso, onde habitavam feras, bestas do campo. E é esse vale que é utilizado pelo salmista aqui para representar as lágrimas e o sofrimento que cada um de nós passamos. Se eu for perguntar aqui, quem aqui já passou pelo vale? Quem aqui está passando por algum vale? Quem aqui está passando por o vale de lamento, de lamentações, um vale de lágrimas? Eu tenho certeza que a maioria aqui iriam confirmar isso. Bom dia, Aline. Então, ao longo dessa passagem aqui, nos leva a compreender que a vida não é só de sorrisos. Você não vai viver apenas de alegrias. Você não vai viver apenas de coisas boas e agradáveis. Em algum momento da sua vida você vai se deparar com alguma situação que te lançará, que te jogará no vale. E a questão não é se você vai, a questão é quando você vai.
questão é essa. Porém, quando isso acontecer, ou se está acontecendo, o que nos ajudará? Como nós iremos vencer este vale? Como? O texto aqui é bem claro. O salmista aqui, depois de expressar a sua vontade de permanecer junto aos átrios do Senhor, como é bom estar na presença do Senhor. Aqui no versículo 3, por exemplo, ele fala assim, ó: junto aos teus altares até o pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si, onde possa proteger os seus filhos, ó Senhor dos exércitos. Então ele vem falando aqui sobre a expectativa dele de permanecer junto ao Senhor, na presença dele, porque lá encontra-se segurança, paz. E aí, no versículo de número 5, ele fala assim: bem-aventurados os homens, primeira coisa, cuja força está em ti. Primeira coisa que nós encontramos aqui, que nos ajuda a vencer, a passar pelo vale, é depositar a nossa confiança, a nossa força no Senhor. E isso é claro porque em dados momentos da nossa vida, até nós mesmos não sabemos de onde veio tanta força que nos ajudou a superar aquela situação. Não é assim? Então ele fala assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Não há condições, não há possibilidade de vencer o vale sem depositar a sua força no Senhor. O Senhor. Lá em 2 Crônicas 20, 12, o rei Josafá, ele diz assim: diante de uma luta, diante de uma guerra contra os seus inimigos, ele fala assim: pois em nós não há força perante esta grande multidão, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em ti, ó Deus. Perceba que diante de um grande exército, diante de uma grande luta, ele decide confiar no Senhor dos exércitos. Você não vai conseguir vencer este vale sozinho, com as tuas próprias forças. Aliás, você já tentou, não é mesmo? Olha para trás aí e vê em outras situações, em outros momentos difíceis da sua vida, quando você insistiu em confiar na sua capacidade, na sua força, na sua intelectualidade. Você insistiu em confiar na sua experiência de vida, no seu tino, não é assim? Olha lá atrás e olha só o que aconteceu. Olha só os prejuízos que causaram, que ficaram, as marcas, as feridas que abriram. Tudo isso porque você confiou na tua própria força. Provérbios 21, 31 diz assim: o cavalo se prepara para a batalha, mas a nossa vitória vem do Senhor. O vale é um lugar sombrio, sem interesse de habitação. O vale é um lugar onde os recursos humanos de sobrevivência se esgotam. Em conclusão, o vale é um lugar onde não há recursos para sobreviver. Suga todas as tuas forças, todas as tuas capacidades. O vale faz isso. Ou não faz? Você se sente cansado, fraco. Reagir diante disso, diante de um vale,
o vale da decepção, o vale da doença física, o vale da crise financeira, o vale da crise emocional, o vale da crise espiritual. Não sei qual é o vale que você está vivenciando. Mas o que o texto diz é: bem-aventurado, feliz é, esperança tem os homens cuja força está em ti, porque as tuas forças se esgotam. A sua capacidade, o seu reflexo de reação não existe. Desapareceu. Mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós somos impulsionados não por nós mesmos, mas pela força que há no Senhor em nós, porque é Ele que nos impulsiona. E aí sim, temos condições e capacidade de vencer o vale de lágrimas. Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Por mais que você tenha atenção, por mais que você tenha cuidado com aquilo que diz respeito à sua casa, mas se o Senhor não estiver guardando, em algum momento você vai falhar. E aí? E aí? Em algum momento a brecha vai se abrir, em algum momento a atenção vai faltar. Mas quando o Senhor está edificando, está cuidando, está guardando a nossa casa, Ele não tosquenejará, as suas pálpebras não batem. Dá para entender isso? Isso é muito lindo. Então esse vale que você está passando, que passamos, só há condições de vencermos se você depositar. O que é depositar? Quando você vai no banco e deposita um dinheiro, você fica com ele na mão? Você chega no caixa e fala: eu quero depositar aqui, 10 mil. Você entrega, sim ou não? Depositar é entregar, deixar a cuidados. Deixar sob cuidados de outro. Depositar a nossa confiança em Deus é isso. É deixar a nossa vida a cuidados do Senhor. É permitir que Ele seja o centro. Você já percebeu que a grande maioria das pessoas só recorrem a Deus apenas nos momentos que precisam? Depois que já aconteceu o desastre. A maioria das pessoas só recorrem-se a Deus quando o caos, a catástrofe já se instaurou. Hi, friend. Mas depositar a nossa confiança em Deus é entregar e deixar a cuidados dele. É assim. Deixar a cuidados. Deixar que ele cuide. Depositar a sua confiança. Depositar a sua força no Senhor é saber que quando você não aguenta, Ele sempre estará ali presente para lhe socorrer. Provérbios 20, versículo 4, 23, versículo 4. Perdão, 20, 22 diz assim: espera pelo Senhor e Ele te livrará. Ele te livrará. Para você vencer o vale, é necessário. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia. Amém. Good morning, Alex. Cuja força está em ti. A segunda coisa para você vencer o vale
diz a Bíblia. No versículo 5 ainda. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Segunda coisa. Cujo coração estão os caminhos aplanados. Para você vencer o vale, deixa o Senhor aplanar o teu coração. Sabe por quê? A maioria dos vales são causados por nós mesmos. A maioria. A maioria dos vales que nós sofremos e que nós passamos são consequências das nossas próprias escolhas. A maioria. É a situação do coração que determina o estado da nossa vida. Nunca esqueça isso. A situação do coração determina o estado da nossa vida. Ter o coração aplainado está se referindo sobre ao processo que todo vale causa em nós. É no vale que a ficha cai. Já ouviu esse ditado? É no vale que a ficha cai, que a gente percebe como realmente estamos, quem realmente somos e quem realmente é amigo. Coração aplainado fala de tirar todos os entulhos, permitir-se ser transformado pelo Senhor, a fim de que não fique nada que possa lhe levar a vivenciar um outro vale. Nada. Se o vale chegou, se está no vale, houve uma causa. Houve danos. Mas aprenda nele, aprenda no vale, para que outra coisa não lhe submeta. Não lhe alcance. Lembra da mulher que foi pega no ato de adultério? Aí levaram até Jesus. Jesus perdoa aquela mulher. Os seus acusadores saem. E Jesus olha para ele e fala: pronto, minha filha, vá em paz. Perdoada está. Agora cuidado para que não lhe sobrevenha coisa pior. O vale nos ensina onde erramos. O vale nos ensina onde tomamos atitudes erradas. O vale nos mostra em que precisamos melhorar. Como está escrito lá em João 3,3, disse Jesus a Nicodemos: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode. Então, para vencer o vale, é necessário ser tratado nele. Permitir que o coração seja aplanado nele. E aí sim conseguiremos vencer. Terceiro, versículo 6. Passando pelo vale de Baca, vale de lágrimas, fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênção. Olha que interessante. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplainados, e passando pelo vale das lágrimas, faz dele
um manancial. A terceira coisa é: não piore o vale que você está. Para você vencer o vale é necessário você tomar as atitudes certas para que o vale não se torne um cemitério. Percebe que o que está escrito aqui é: bem-aventurado aqueles que fazem do vale de lágrimas um manancial. Sabe aquela história, aquele ditado que as pessoas costumam dizer, né? Que se a vida lhe dá um limão, faça dele uma limonada. Quantas pessoas aqui, diante de um problema na vida, agiram de maneira errada? Você já fez isso? Pensando até que estava certa. Pensando até que estava certo. Você já fez isso? Piorou a situação? Agiu de uma maneira inconsequente? Agiu de uma maneira impensada? Não parou para contar até 3, ou até 10, ou até 20. E acabou piorando a situação. É isso que o salmista aqui está falando. Não piore as coisas. Já aprendeu com o vale. Já sabe o que causou o vale. Agora seja inteligente. Seja inteligente e não haja pelas emoções de maneira irracional, para que não piore a situação. Existem pessoas, eu acho impressionante isso. Aliás, nós vivemos num tempo onde, meu Deus, as pessoas perderam completamente a capacidade de raciocínio, agem de maneira impensada, levam até as últimas consequências. É melhor evitar. Você está vendo o perigo? Eu particularmente sou assim. Procuro ser assim. Estou vendo o perigo. Já errei uma, já errei duas. Só mesmo o sinal do perigo, se afaste. Não piore as coisas. Não piore. Porque é melhor, muitas vezes, você se calar e sair como, muitas vezes, né? O adjetivo que querem dar, do que você provocar ou então piorar a situação. Não piore as coisas. Faça do vale um manancial. Amém? Inverta a situação ao teu favor. Faça tudo ao contrário que o vale te leva a fazer. Transforme o vale em um palco para a tua adoração a Deus. Inverta a situação ao teu favor. Lembra de Jó? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Jó? Não piore a situação. E o quarto conselho para vencermos o vale, versículo 8. Vai anotando aí na sua Bíblia, viu? Diz assim, ó: Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Você quer vencer o vale? Persista em oração e mantenha a comunhão com o seu Deus. Se tem uma coisa que você não deve abrir mão por nada,
é a sua comunhão com Deus, por nada. Por nada. Por opinião de terceiros, por opinião de qualquer pessoa, por situações. Olha, ainda que o mundo inteiro desabe ao teu redor, não abra mão da comunhão com Deus. Não abra mão. É essa comunhão, a leitura da palavra, em uma vida de oração. Tire os seus momentos de oração. Vá para o seu quarto, feche a sua porta, ninguém precisa ver. Vá para um lugar distante, vá para o meio do pasto, suba em qualquer lugar, ou no seu dia a dia de trabalho, está ali trabalhando, mantenha-se ligado, converse com o Senhor, sabe? Fale com Ele. Deus está presente em qualquer lugar. E é esse momento de oração, de leitura da palavra, que vai lhe ensinar a vencer o vale. Como está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Está alguém aflito? Ore. Está alguém triste? Cante louvores. É assim que diz. Não abra mão. Não abra mão da comunhão, de ouvir a palavra, de estar na igreja. É claro, esse período agora de pandemia, a gente suspendeu os cultos, não estamos tendo culto presencial. Né? Por quê? Porque 100% dos leitos clínicos, 100% da UTI, dos hospitais particulares em Feira de Santana, praticamente estão lotados. Então nós decidimos suspender os cultos presenciais, estamos fazendo só pela internet, e cada um na sua casa. Uma questão de consciência, né? É muita irresponsabilidade, muita gente doente, muita gente morrendo, e a igreja fazendo aglomeração. Isso não é falta de fé, isso é não tentar o Senhor teu Deus. O próprio Jesus ensinou isso. Mas enfim, não está tendo culto presencial? Faça da sua casa. Sua casa é o lugar, é o templo do Senhor. Reúna a sua família, vá ler a Bíblia, meditar na palavra, acompanhe as ministrações sadias pela internet. E aí, a sua comunhão com Deus é mantida a partir da oração, a partir da leitura da palavra, a partir de ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você faz isso, tenha certeza, não há vale que lhe destrua, não há vale que lhe mate, não há vale que pare a sua vida. Sabe por quê? Porque a sua vida está sendo alimentada pela comunhão com Deus. Em Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. O vale se vence com comunhão com Deus. E eu não sei qual é o vale que você está passando, meu irmão, minha querida irmã. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Depositando a tua força no Senhor. Aplanando o coração, se permitindo mudar. Confiando em Deus. Usando o vale ao teu favor, não piorando a situação, e permanecendo em comunhão com Deus, você vai vencer. Isso é certo, você vai vencer. Amém? Vou orar por você. Alguém tem algum pedido de oração? Pode escrever aí. Pode escrever aí.
que estaremos orando junto com você. Amém, Leila. Amém, minha irmã. Amém. Tiver algum pedido de oração, vamos orar, Leila, assim, pela sua irmã. Amém. Alguém tem algum pedido? Além? Aline, né? Vamos orar por ela sim, viu? Vamos orar por Maísa, que ganhou bebê hoje. Que bom, né? Que foi tudo bem. Vamos orar sim. Mais alguém? E o David? David está aqui ainda? David está aí. David é um menino abençoado lá da nosso núcleo, lá em Anguera. Deus abençoe vocês aí, viu? Pelo seu casamento, né, Karine? Pronto. Vamos orar sim. Vamos orar. Pai santo e amado, louvado seja o teu nome. Damos graças a ti, Senhor, por todas as coisas. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de sermos teus filhos. Ó Deus, toma em tuas mãos, ó Pai, cada pedido de oração que foi feito aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Maísa, que ganhou neném hoje. Abençoa a irmã de Leila, Aline, o irmão do David, Zéu. Abençoa a Karine, Senhor, o seu casamento. Toma em tuas mãos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que podemos confiar em Ti. Nós depositamos a nossa confiança em Ti, ó Senhor. Ó Pai, nos perdoa por todos os nossos pecados. E o vale, não importa qual seja, que estamos passando, que possamos aprender com a Tua palavra como sair dele, como vencer ele e não piorar as coisas. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a cada um, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Naninho, amém, meu querido. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o coração de vocês. Que tenhamos uma semana de paz, um resto de semana de paz. Amanhã, às 20 horas, nós temos o nosso culto, né, transmitido pelo Instagram da igreja Fé e Graça. Você é o nosso convidado e até mais. Fiquem com Deus.